ao Papo Terapêutico e hoje eu tô com um convidado muito incrível que vai trazer muito conhecimento pra gente dentro da área da saúde e, claro, né, trazendo para nós o melhor que ele tem, muitas e muitas dúvidas que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado têm, assim como eu, já tô ansiosa para falar para vocês e eu vou apresentar ele para vocês. Mas antes disso, quero agradecer aos nossos patrocinadores que também fazem esse podcast acontecer e dizer para vocês que todos eles têm cupom de desconto, tá? Então, seja muito bem-vindo, Lucas. Gente, o Lucas Perussolo, ele é formado em Educação Física há 7 anos, é personal e coordenador aqui de uma academia aqui de Barra Velha, Superação, tá? E ele tem algumas especializações que fazem toda a diferença no trabalho dele, que é o que ele vai contar para nós hoje, que é a reabilitação de lesão e também a fisiologia do exercício. Já tô ansiosa para saber o que é isso, gente. Então nos acompanhe que esse bate-papo terapêutico vai ser muito incrível. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Maite. Para mim, na verdade, é um privilégio estar aqui com vocês apresentando, fazendo parte de um podcast, para explanar também um pouquinho as minhas ideias, a forma como eu trabalho, dentro da superação, fora da superação, qual que é a minha ideia em relação à minha visão sobre o exercício físico frente à saúde, à performance dos clientes. Sim. Então conta pra nós, Lucas, como é que começou tudo isso? E até, gente, pra quem não sabe, o Lucas, ele é natural do Paraná, de Irati, né? E ele tá há 3 anos em Barra Velha, Lucas? Indo pro 4º ano agora. Indo pro 4º ano, tá? Então ele vai contar pra nós como é que tudo começou nesse mundo da educação física, de personal. Conte pra gente. Então, eu sempre tive um pezinho no esporte, né? Apesar da minha família sempre ser... A gente nasceu numa cidade de interior, né, onde o ponto forte era a parte rural. Meu pai é veterinário. Minha irmã, filha do meu pai, né, foi para a área da veterinária. A minha outra irmã foi para a área de contábeis, que era a área da minha mãe também, e eu fui o único que foi para a área da saúde. Então, eu sempre tive o pezinho no esporte, apesar de não ter tanto incentivo assim da família, mas era algo que, para mim, fazia sentido na hora da escolha. Eu acredito que, como todas as pessoas que vão escolher uma universidade, um curso, alguma coisa assim, elas estão muito novas ainda para decidir o que elas querem, de fato, né, fazer da vida. E quando eu fui, eu estudava em escola particular, e quando eu falava que queria fazer educação física, eu era mal visto. Tinha um tabu, né? Exatamente, porque a maioria dos meus colegas era medicina ou engenharia, né? E aí, quando chegava em mim, que estava no 3º ano, e eu falava, não, eu quero educação física, o pessoal não gosta de dinheiro, então, né? Então, assim, aí, eu acredito que a gente não tem uma certa liberdade de livre-arbítrio, né? Aí você acaba modulando a tua resposta frente ao teu ambiente, né? E aí eu falava, não, eu quero fisioterapia. Porque fisioterapia também é um pouquinho mais que educador físico. Sim. Mas hoje eu percebo que essa vontade que eu tinha da fisioterapia me despertou muitos interesses que me fez destacar. Me destacar dentro da área da educação física por buscar algo que seja mais preservar mais a integridade física do cliente ao invés de matar ele no treino, sabe? Então, a vontade de responder a pergunta, a vontade de entrar na educação física foi porque eu sempre estava inserido no esporte e queria contribuir de alguma forma. Tu via essa necessidade de realmente trazer um olhar mais acolhedor, mas ao mesmo tempo mais expansivo sobre isso. Exatamente. Ah, muito bom. E como que é ser personal? Como é que você indica isso para as pessoas? Hoje em dia, ser personal trainer é um trabalho bem exaustivo, né? Hoje em dia, a gente tem a parte online, né, que dá para você escalar bem o negócio, mas tem que ser um negócio bem feito, mas não é muito a minha área, assim. Eu até tenho a minha consultoria online, eu trabalho de forma online, mas eu gosto desse contato com o cliente, né? Fazer as correções ali no ato, dirigir bem o cliente, né? Ensinar, na verdade, educar o cliente frente ao que ele pode, ao que ele tá com
tá sujeito a um risco um pouquinho maior ou não, né? Tentar buscar uma visão mais branda, assim, do que é o exercício físico, sem que a gente coloque as pessoas em caixinhas, assim, sabe? Falando que, esse jeito é certo, esse jeito é errado. E tentar olhar mais para a pessoa mesmo e para a individualidade de cada um. Tu meio que conduz os teus clientes, por exemplo, com o aspecto que ele tem, ou seja, com o corpo que ele tem, com a possibilidade que ele tem. Então, tu acha que essa é a diferença do personal? Essa é a diferença do personal. Esse contato direto com o aluno faz com que ele tenha que ele seja assistido durante o treino. Faz com que ele mantenha a integridade física de fato, ainda buscando uma performance, mas buscando dentro dos seus limites. Realmente. Sim. E aí a gente entra nessa parte, né? Que você pode até falar um pouquinho já pra gente. O que é essa fisiologia do exercício? Fisiologia é como o nosso corpo funciona, né? Da parte fisiológica mesmo, né? Então, assim, a minha primeira especialização foi em fisiologia e nutrição do exercício físico, né? Então, a gente estuda como que o nosso corpo responde a alguns tipos de estímulos de exercício físico. Porque o exercício físico é diferente. A atividade física é diferente do exercício físico também, né? A atividade física é qualquer movimento humano, pela definição, né? Até a gente tem que olhar um pouquinho mais a fundo essa definição de atividade física, mas atividade física, pela definição atual, qualquer movimento formado pelos músculos esqueléticos. Né? O exercício físico já é um pouquinho diferente. O exercício físico é algo programado, né, que tem que ter constância e tem que ter progressão. Aí essa é a diferença do exercício físico para a atividade física. A fisiologia entra nessas adaptações. Adaptações frente a uma atividade física ou um exercício físico. Uma caminhada, uma corrida, um treino de hipertrofia, um treino de força, um treino voltado para velocidade ou um treino voltado para, enfim, N variáveis que a gente estuda para tentar entregar para o cliente aquilo que ele almeja dentro das possibilidades que é possível né, acontecer. E a fisiologia é basicamente isso. Então a gente tem que estudar o que acontece frente aos estímulos, sem esquecer da fase de recuperação, que também é a fase fisiológica também, de adaptação daquele estímulo que a gente entrega. Então é algo bem específico, assim, para a pessoa, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu, tipo, nunca corri, e eu vou chegar para você e falar assim, Lucas, eu quero começar a correr. Sim. E aí tu vai fazer um programa de treino, vamos dizer assim, dentro das minhas possibilidades. É isso? Exatamente. Né? Vai estudar, tipo, o que o meu corpo tá capaz agora, não adianta eu querer sair correndo 5 km e, sei lá, né, de repente lesionar um joelho, né, enfim, ter problemas futuros, e realmente tu traz esse olhar mais pautado, é isso? Exatamente. Assim, na realidade, primeira coisa que a gente tem que fazer, se está vindo para mim, por exemplo, se quer começar a correr, é avaliar a sua capacidade física. Né? E entender que uma das maiores causas de lesão é um estímulo que está mal adaptado frente à sua condição física atual. Sim. Porque se você, que nem você me falou, quero começar a correr agora e nunca corri, quero correr 5 km, a gente vai ter que fazer uma fase de adaptação. Nosso corpo humano é um sistema complexo onde ele se movimenta de forma sinérgica entre os músculos, né? Não só entre os músculos, mas entre as articulações, os tendões, os tecidos moles e tudo mais. Então, eu preciso te preparar para a atividade que você está querendo enfrentar. É diferente um pouquinho da fisioterapia, que faz a reconstrução daquilo que já está lesado, né? Frente ao estímulo que você já deu, né? Aí a educação física entra no preparo, né? É como se fosse uma oferta e uma demanda, né? Então, frente à demanda que você vai querer impor, né? Então, eu tenho que trabalhar com o corpo para que você seja capaz de fazer isso sem que você, eu digo sem que você tenha o risco da lesão. A lesão sempre vai estar em risco ali quando você está progredindo no exercício físico, mas que você reduza essa probabilidade de ter uma lesão. Entendi. De realmente fazer isso, tipo assim, sem ter um norte mesmo, né? Tá tipo, vou lá, não vou lesionar porque eu realmente estou no progresso, mas vou lesionar porque eu fiz tudo
errado, não deve ser tudo sem protocolo. Sim, exatamente. Sem ter o tempo de regeneração, Sem respeitar o corpo, exatamente, né? Sem fazer a progressão correta, Sim. né? Enfim, N variáveis. E aí dentro do teu personal entra isso ou tu faz consultorias separadas? Como é que é? Entra tudo isso daí. Esse olhar já. Porque assim, para eu fazer uma prescrição bem feita, eu preciso ter uma avaliação bem feita. Senão é uma prescrição às cegas, né? E quando a gente fala de avaliação, a maioria das pessoas pensam que é medir a quantidade de porcentagem de gordura e massa muscular que você tem. Essa é uma das avaliações. Então a gente tem que olhar a tua funcionalidade, né? O quanto você é coordenada, né? Quais que foram os estímulos que você deu durante a tua vida toda, da infância, adolescência, até chegar hoje, que mostram pelo histórico de atividade física, exercício físico, que mostra o quanto você é preparada já para aquilo. Tá? Então tem toda uma anamnese que a gente faz, né? Então a avaliação física é isso, é o explanar todo esse contexto corpo humano, atividade física, exercício físico, para eu conseguir impor uma atividade que seja dentro da tua realidade. Até essa questão de elasticidade, de, sei lá, aquela parte quando a gente vai se alongar, né? Isso. Tem gente que é mais durinho, tem gente que não Exatamente. é. Então tu faz a avaliação dentro de tudo isso. Dentro de tudo isso. Ah, gente, já quero. Já quero fazer isso. E me conte, como personal, o que você indica de exercício físico, assim, vamos dizer assim, em geral, para as pessoas? O básico que tem que ser feito, né? Que todo mundo deveria, vamos supor, adotar um pouco no dia. Certo. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, para a gente se manter no estado fisiológico natural ou saudável, eles estipulam que a gente tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica na semana, ou 3 vezes na semana, ou não, né? Associar 3 vezes na semana exercício resistido, que é um termo meio complicado de se falar. É exercício de força. Exercício resistido é exercício de força. Então você tem que associar exercícios aeróbicos e exercício de força para você, teoricamente, manter uma saúde e ter uma longevidade um pouquinho maior. De força seria peso? Força seria realmente fazer peso. Criar resistência no músculo. Entendi. Para não... Definhar. Não. Atrofiar. Exatamente. Ficar daquele jeito. Tá. E aí, então... 3 vezes na semana, vou por ali você falou 150? 150 minutos semanais. 150 minutos, 60, dá quanto, gente? 120, 2 horas, olha, fazendo quanto? 2 horas e meia, mais ou menos, isso? Isso, então dá pra... Só que eu só vou colocar um adendo aí nessa questão da Organização Mundial de Saúde. Eles colocam isso, porém hoje a gente vê que esses dados aí são relacionados a pessoas com uma renda um pouquinho maior, pessoas brancas. Então, tipo, tem toda essa questão, não olhe o contexto geral da população geral. Tipo, as possibilidades das pessoas. Exatamente. Então, assim, se a gente for falar do contexto de saúde, tem mais a ver com o contexto geral em relação à saúde metabólica, à saúde hormonal e à saúde psicológica também, do que em relação só ao corpo. Então, ser saudável não é só ser saudável a nível físico. Sim. Né? A nível psicológico, a nível social também, né? Hoje na fisioterapia, não só na fisioterapia, dentro da educação física que eu estou estudando agora em relação a reabilitação da lesão, a gente tem um modelo chamado modelo biopsicossocial, né? Onde a gente avalia não só a parte biológica do cliente, né? O cliente que eu estou falando aqui no caso é um cliente que está buscando uma reabilitação funcional. A gente não avalia só a parte biológica, que seria a biomecânica do movimento, como que a pessoa se movimenta, levanta, baixa, caminha, qual que é a marcha dela, né? Mas também a gente avalia a parte psicológica e a parte social dela, principalmente em pessoas que têm dor crônica, porque a dor crônica é um fator limitante para muitas pessoas. A pessoa sente dor crônica, não consigo fazer isso, não fazer aquilo. E a inatividade é um fator de risco para quem tem dor crônica. Ou seja, a atividade física, o movimento, para quem tem dor crônica, é o padrão ouro para se movimentar. E quando a gente fala no modelo biopsicossocial, a gente tem que ter uma abordagem mais inclusiva em relação aos outros profissionais que a gente vai trabalhar. Não só com o educador físico, mas eu tenho que ter um contato com o fisioterapeuta também. Eu tenho que ter um contato com o médico ali. Eu tenho que ter um contato com
psicólogo também. Só que eu preciso saber conversar com esses profissionais de outras áreas para que eu não me sobreponha em relação à entrega do treino. E a gente precisa se conversar para que isso aconteça de uma maneira que... Em conjunto. Exatamente. Olhando o protagonismo com o nosso cliente. Não para nós como profissional, mas o cliente como protagonista da entrega do trabalho. Tipo, não colocar que o que eu tô entregando pro cliente é melhor do que a gente tá falando. Sim. Tipo, só o meu exercício é melhor de repente do que a alimentação. Não defender e sim trazer todo esse olhar, complementar um com o outro. Exatamente. Para trazer o melhor pro teu cliente. Eu vejo muito também, às vezes, existe uma diferença entre o trabalho interdisciplinar e o multidisciplinar. Às vezes, profissionais de educação física estão trabalhando de uma forma, em conjunto com profissionais de fisioterapia, que é o mais comum na minha área, de forma multidisciplinar, ou seja, cada um faz o seu trabalho sem se conversar. Né? E aí o personal vai lá e critica o trabalho da fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta fala, não, porque o personal tá puxando muito teu treino, e aí ele tá se lesionando, aí você tá vendo aqui, você não tá melhorando. Aí um culpa o outro, ao invés dos dois se conversar e entrar num conjunto do que o que é melhor para esse cliente. Né? Então, isso é multidisciplinaridade. Entendi. Né? Interdisciplinaridade, na verdade. Então, tem que trabalhar em conjunto para que o protagonista seja para o cliente, não um palco nosso, né? O palco é para o cliente, realmente ele que está, né, procurando esses profissionais e realmente vocês que têm o estudo trazer mais esse olhar. Gente, eu nunca tinha visto esse olhar, Lucas. Diferente, muito bom. Assim, um diferencial teu, porque realmente é como se tu olhasse para o teu cliente além do exercício, né? Que você falou essa questão psicológica, essa biopsicossocial. Biopsicossocial, porque realmente isso que você trouxe, eu nunca tinha nem visto esses dados, gente, de realmente olhar para a sociedade, porque, não sei, eu tenho um olhar de que o nosso corpo precisa de um exercício todo dia, mas não é todo mundo que realmente tem essa condição nem de tempo, muitas vezes financeiro também, né? Seria o cenário ideal. Né? Que todo mundo se movimentasse, que todo mundo se exercitasse de uma forma que seja progressiva, contínua e constante. Né? Então, seria o mundo ideal. Hoje a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal, esse é o problema. E aí, essa abordagem tenta trazer um pouquinho mais de empatia frente ao público. Sim. Das possibilidades que ele tem, tipo, encaixar dentro das possibilidades que ele tem. Exatamente. Realmente. O que você pode fazer com 2 treinos na semana? Você pode treinar 2 vezes na semana só? Ok, então a gente vai montar o treino só para 2 vezes na semana. Até que você crie uma motivação que, não, agora eu preciso de mais um dia. Eu tô sentindo falta de mais um dia. Ou eu tô sentindo falta de um outro tipo de exercício associado a isso. O que eu posso fazer para melhorar esse exercício com outra coisa? Então, o próprio cliente já vai começar a buscar, você vai entregando alternativas para ele quando ele já está engajado no exercício. Porque, assim, o exercício físico, ele não é prazeroso no primeiro momento. Sim. Né? Ali no ato, né? Exatamente. Na hora que você fala, tem que fazer. Exatamente, ele é sofrido, ele é dolorido, falando de musculação, falando da corrida também, ele é dolorido, ele é sofrido, e aí você tem que passar por esse processo para que aí sim você comece a colher os resultados. Né? A gente fala lá na academia que o aluno às vezes pergunta pra gente, em quanto tempo eu consigo ter resultado? Só que as pessoas veem resultados só frente à composição corporal. Perder gordura, ganhar massa muscular. Eu acho que o externo. Exatamente. Só que você fala assim pra eles, hoje você já vai ter resultado. Hoje você já vai dormir melhor. Entende? Então, o resultado, ele tem que ser além do físico. Ele tem que ser em conjunto com todos os aspectos da vida. Por isso que eu falei, a parte saudável de uma pessoa não é só o físico, se manter fisicamente saudável. Mas ela poder ter uma noite inteira de sono. Ela poder ter gerenciamento emocional, porque o exercício físico, ele faz com que você tenha um raciocínio um pouquinho mais lógico no longo prazo. Faz com que você não tome decisões de forma emocional, né? Precipitada, exatamente. Então, assim, são N benefícios que o exercício físico traz. Então, quando o aluno chega pra gente e pergunta assim, quanto tempo que eu vou ter resultado? Aí você tem que questionar para ele, qual que é a tua expectativa em relação ao resultado? O que você acredita que seja o resultado? E aí entra o nosso papel como profissional de mostrar para ele
todos os aspectos do exercício físico em relação ao resultado. Sim, não só aquilo que é visível, né? Não Exato. só aquilo que é muito, vamos dizer, banalizado, né? Mas rotularizado, como tu falou, a caixinha, né? Ah, eu vou fazer isso porque... E daí tem aquela questão, né? A gente tá iniciando verão aí. Tem a questão, né, de tipo... Projeto Verão, gente. O que tu fala pra gente, Lucas, sobre essa questão do Projeto Verão? O que acontece com isso? Isso é um fator frustrante pra gente, na realidade, né? Pra ser bem sincero com você. Porque, assim, agora, a gente tá em novembro, né? Foi novembro agora, né? Então, pro projeto verão, já tá muito em cima da hora. Se a pessoa quer, de fato, fazer um projeto verão para chegar no verão bem, ela tem que ter pelo menos uns 10, 12 meses ali de preparação para daí ela chegar nesse tal do projeto verão. Até recentemente eu fiz uma avaliação numa moça que ela não estava mal, ela estava bem. Só que ela não sou agora, né? Ela estava bem porque ela tinha uma genética boa, né? Sim. E aí eu fiz a avaliação dela e ela falou assim, até dezembro queria chegar em X% de gordura. Eu falei, tá, ok, dá pra gente tentar chegar. O que vai determinar isso daí, se você vai chegar ou não? O quanto você está motivado para fazer isso, o quanto você vai quando você vai se entregar para isso acontecer. Porém, mesmo que você se entregue no máximo, se conseguir, que você resista à dieta, que você resista ao treino, você vai ter, se for, tipo, lá, se tiver que perder uma porcentagem muito grande de gordura, você vai ter que ter um déficit calórico muito grande. Né? Esse déficit calórico muito grande vai fazer com que você perca massa muscular. Massa muscular é um tecido muito saudável do nosso corpo. Então, às vezes não vale o sacrifício. Porque aí você vai perder, e aí você olha todo o contexto, né? Perdeu até dezembro, chega Natal, chega Ano Novo. Ah, não vou ficar, já cheguei no meu objetivo. Não vou ficar me restringindo, né? Ah, tá, Ano Novo, tô ali com a família, viajei e tudo mais, vou tomar uma cervejinha, vou comer um pouquinho mais, tal, não vou beber água, porque geralmente está associado a isso aí, 8 ou 80. Ou as pessoas fazem tudo que tem que ser feito, ou elas não fazem nada, né? Não conseguem ter um equilíbrio em relação a isso. Não é a favor do equilíbrio? Eu sou equilíbrio total. Nada de extremo. Nada de extremo. Apesar de eu estar em preparação agora e competir agora, né? Mas é algo que é temporário, né? Mas no geral, na saúde geral, eu sou a favor do equilíbrio, sendo que eu sou a favor da constância do exercício físico. Se for extremo, não é sustentável. Se for muito pouco, também não é sustentável. Então tem que ter um equilíbrio ali frente aos estímulos que você tem que dar. E aí, né, falando desse projeto verão, a gente pode transferir esse projeto verão, tipo, 2026, né? Exato. Talvez perguntasse, você quer, em dezembro vai ficar bem. Então, em dezembro de 2026, a gente vamos preparar agora, termina lá em 2026. Porque é realmente isso, né, Lucas? Essa constância, mas assim, gradativamente, né? Porque Exatamente. a gente acaba sendo o nosso pior inimigo, né? Tipo, vou lá, faço extremo, não tenho uma boa alimentação, não faço exercício, e de repente, 3 meses do verão, quero ir pra academia, quero fazer dieta, e aí também mexe com o psicológico. Exatamente. E aí tem aquela questão, só para concluir o raciocínio, aí a pessoa chega no objetivo dela em 2 meses, aí tem todas as festas e tudo mais, para o exercício físico, aumenta o gasto calórico, aí o rebote acontece. Nesse processo, já perdeu muita massa muscular, né? Começou a ganhar gordura nesse meio do processo, e aí toda vez que a gente tem um reganho, você emagreceu, aí você teve o reganho, o metabolismo fica mais inflexível. Então, a próxima vez que você for querer fazer o projeto de verão, 2 meses, não vai ser 2 meses, vai ter que ser 4. Sim. Vai ter que ser 6. Então, esse rebote já é muito claro que... Exatamente, que deixa o teu metabolismo mais inflexível. Então, você vai ter que pagar o preço depois. Porque as pessoas falam que é a idade, não é ainda. É as loucuras que você fez às vezes. Sim. E essa questão, por exemplo, de rebote. Perdi 10 quilos e daí ganhei esses 10 quilos de volta. Né, em um tempo muito curto. Tipo, pra eu voltar a perder e realmente ter de volta essa saúde, é melhor eu fazer algo gradativamente, uma dieta gradativa, um exercício, né? Vamos ali, né, dentro da média, do que eu entrar num extremo também de dieta. Exatamente. Não faz sentido daí. Não faz sentido. Vai ficar essa oscilação. Exatamente. Sempre tem sim uma fase adaptativa. Vou te dar um meu exemplo agora. Eu competi daqui 12 dias, né, no fisiculturismo. E
Eu comecei a preparação em outubro do ano passado. Olha só. Então, assim, dentro desse processo, eu olhei meu macro ciclo completo de treinador, né? Não sou eu que faço tudo, mas eu tenho uma visão sobre o meu corpo que eu acho que, assim, ninguém sabe mais do que o seu próprio corpo que você mesmo. Apesar, pode ser o melhor coach do mundo, mas você entende melhor teu corpo que você mesmo. Mas tem que ter uma visão de fora. Né? Então eu comecei esse meu projeto em outubro do ano passado, e aí a gente fez, primeiro, eu estava treinando normal, estava me alimentando saudavelmente, mas eu precisava entrar no fisiculturismo. Né? Eu queria entrar, eu já prometi outras vezes, e essa é a minha despedida do fisiculturismo. Então eu queria fazer um negócio bem certinho. Então, quando eu comecei, eu visei, não, vou visar lá na frente. Então, eu comecei em outubro, eu tive um mês de fase de adaptação de dieta. Eu tive um mês de fase de adaptação de treino. Para daí eu engajar no treino, engajar na dieta, manter uma constância, chegar num platô que é quando você não consegue ter mais resultados frente àquilo que você já está fazendo. E aí, eu voltei uma fase de adaptação para eu começar a secar, então eu tive um ganho, estagnei. Fiz uma fase de adaptação para eu começar a secar, para mim não, que eu estava comendo de tudo, e de repente eu tive que começar a tirar um pouquinho os alimentos que eu estava comendo, tirar um pouquinho da quantidade, manter o volume de treino, readequar o treino. Então, assim, tem todo um processo de adaptação até você entrar naquele estímulo, digamos assim, o teu ápice de performance, entende? Então tem todo um preparo, que é a mesma coisa da corrida que eu te falei. Né? Você vai querer correr 5 km, mas a gente tem que preparar você antes. Sim, ter todo esse olhar antes, né? Vamos lá, e como começar para quem não tinha esse hábito? Tipo... Apenas comece. Tipo... Apenas comece, que daí a gente vai alinhando, né? Com o tempo, né? Porque assim, primeiro, fazer uma anamnese, né? Perguntar o estilo de vida, o que você consegue fazer, né? É um pouquinho complicado, porque assim, as pessoas se matriculam na academia e falam, não, agora vai porque eu vou ver todos os dias na semana. Aí você tem que frear, fala assim, não é bem assim também, tá? Está começando muito. Agora eu fazer, agora esse pacote anual. Exatamente. Vai pagar o ano todo, agora eu vou e tem que aproveitar e dar 2 meses pra você não ir mais. Sim. Né? Então é complicado. Mas, assim, a gente tem que frear as pessoas às vezes. Entendi. Mostrar a realidade. Falar assim, o que você acha então de você vir 2 vezes na semana fazer musculação e uma vez na semana você vem e faz sua tá? Pega um podcast para você escutar, pega um livro e vem ler, né, na bike, né, que é mais fácil de ler, escuta uma música que você gosta, né, tenta espairecer, porque assim, o exercício físico, ele é agressivo ao corpo humano, em certo aspecto, mas a adaptação dele é muito boa pra gente. Então, assim, tenta fazer algo que seja prazeroso para você, até você inserir o hábito. Depois que você inserir o hábito do exercício físico, fica mais fácil de você modular. E quando você já está tendo resultado. Então, assim, o que eu recomendo às pessoas que não fazem exercício físico, que elas façam algo que seja prazeroso para elas. Primeiro, do ponto de vista, alguém que é um pouquinho mais velho, digamos assim, e alguém que já era ativo na infância. Resgata lá atrás o que você fazia na tua infância que você gostava. Jogava um futebol, né? A gente mora na praia, provavelmente as pessoas gostavam de caminhar na praia, né? Eu gostava de andar de kart. Perfeito. Vamos arrumar uma pista de kart, quem tem aula de carreira, né? Vai lá, se matricula lá, faz as tuas corridas, tem alguns que fazem, né? 2 vezes a semana de kart e tal. Surfing. Algo que seja prazeroso para você no primeiro momento. Aí depois a gente vai adaptando frente aos resultados que ela tem. Que cada um tem um resultado diferente. Você tem esse olhar também. Sim. As pessoas são muito diferentes. Exatamente. Porque assim, uma pessoa, digamos que assim, 2 pessoas gêmeas, 2 irmãos gêmeos. Teoricamente eles têm tudo igual, o metabolismo, só que não. Tá? Elas são parecidas, né? Um vai responder mais rápido do que o outro. Sim. Frente aos estímulos. Que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Gente, olha só. Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo da minha consultoria. Eu faço renovações de consultoria de 4, 6 ou 8 semanas, dependendo do objetivo. A pessoa faz o primeiro contato e eu entrego o treino
buscando uma resposta. E aí, a partir dessa resposta, eu faço o segundo protocolo. A partir da resposta do segundo protocolo, eu faço o terceiro protocolo. A partir do terceiro protocolo, digamos que a pessoa não tiver aderência ao treino, aí eu vou ver que exercício que você gosta mais de fazer na academia. Qual exercício que você sente mais confiança? Qual exercício que você tem uma certa resistência mental em realizar? Aí eu tento tirar, em primeiro momento, esses exercícios que a pessoa não gosta de fazer, e eu vou adicionando os exercícios que ela tem mais confiança, que ela gosta de fazer, porque ela vai mais motivada para o treino. Então, assim, eu tento deixar um pouquinho mais fácil para que ela consiga ter aderência. Porque o maior fator do resultado que ela vai ter ou não é o quanto ela consegue se manter engajada no exercício. Então, ao invés de vir aqui olhar agressivo, tipo, tem que fazer. Tipo, não, você vai ter que fazer. Tipo, não gosto de exercício, mas vai ter que fazer. Tu consegue ter esse olhar mais acolhedor. Tipo, o que tu gosta mais, onde você se adapta mais, né? Pra realmente a pessoa pegar, como você falou, esse gosto, de ter essa vontade de ir pro treino, de ter essa motivação, de realmente ter esse acolhimento pra daí depois realmente eu passar, às vezes, por um processo de fazer aquilo que é necessário. Realmente. A gente tem que ter essa visão, mas a gente não pode ficar passando a mão na cabeça o tempo todo, né? Então, o aluno deita, já tive experiências em relação a isso, o aluno deita em você, ele quer fazer só o que ele quer e pronto. Não, tem coisa que a gente tem que fazer e tem coisa que a gente precisa fazer e tem coisas que a gente não tem necessariamente que fazer agora. Tá? Então, dá pra gente adiar um pouquinho, mas aquele estímulo tem que ser entregue para ter o resultado que a pessoa quer. E quando ela chega para você, quero ficar desse jeito. Tá, beleza, então a gente vai ter que se sacrificar um pouquinho em relação a isso, você deixa a pessoa ciente frente a isso. Mas não é fim do mundo se ela não fizer um treino, um agachamento. Entendi. Né? Então hoje a gente pode fazer um negócio diferente, né? Vamos variar um pouquinho, vamos trabalhar com um estímulo diferente. Dentro da literatura do exercício físico, vou falar de hipertrofia especificamente, tem a faixa etária de hipertrofia, digamos assim, de repetições, é de 6 a 30. Então a gente pode fazer 30 repetições com uma carga baixa e ter o mesmo resultado com 6 repetições com uma carga alta. Então, assim, tem isso. Exatamente. Se o aluno não é adepto a pegar peso, que é muito desconfortável, então eu vou colocar ele para fazer 15, 20 repetições. O que para mim é desconfortável. Entendi. Fazer muita repetição com uma carga baixa. Prefere fazer mais intenso. Se fazer mais intenso, acaba logo esse negócio. Faz 6 ali assim e já acabou. pausa. Mas legal, não sabia dessa informação também, dessa adaptação. Muito bom, gente. Quantos ensinamentos vocês estão pegando aí, né? Estão pegando as informações, já estão se... Como é que fala? Se familiarizando aí para vocês começarem o projeto Verão 2026. O Lucas já está à disposição aí para deixar a galera, entendeu? Sim. E aí, quais exercícios mais indicados para quem... para não lesionar, perdão. Principalmente para quem está acima do peso, né? Falando de lesão. Sim. Aí é algo bem abrangente, né? De novo, avaliação física. Né? Eu preciso avaliar individualmente para te dizer o que você deve fazer para que você fique mais robusto frente ao exercício. Né? Então, assim, não posso falar assim, alongamento para quem é encurtado. Dentro da literatura científica não tem nada que fala que o alongamento previne a lesão. Então, assim, não adianta ficar matando meu aluno de alongar a cadeia posterior porque ele tem posterior encurtado, sendo que eu não vou trazer benefício para ele em relação à prevenção de lesão, né? Digamos que a pessoa está acima do peso. A primeira ideia e fazer com que ela tenha menos sobrecarga articular é reduzir o peso. Então, assim, às vezes, antes de iniciar o exercício físico, eu mando ela para a Nutri. Aí a Nutri vai lá fazer uma reeducação alimentar, ela vai reduzir o peso, e aí sim a gente entra com o treinamento. Lógico, assim, não vou deixar ela sem fazer nada de início. Né? Vou trabalhar uma parte cardiorrespiratória um pouco mais leve, vou tentar olhar com o volume de treino, que o volume de treino é determinante em relação à lesão, né? Então, assim, vou deixar um volume baixinho, só para ela é sedentária. Se é sedentária, faz um volume bem baixinho, tranquilo. Como tu diz os dias? O tempo de treino, digamos assim. Tempo de treino, as séries, quantas vezes na semana ela faz. Entendi. Né? Então, esse que é o volume, a gente calcula o volume semanal, né? Geralmente. E aí, de novo, frente ao estímulo que eu dei, frente à resposta que ela dá, eu vou fazer o ajuste progressivo. E nesse caso, assim, em geral, na verdade, até nesse, mas em geral, tu acha que para emagrecer
no primeiro momento, assim, quando a pessoa tem um excesso, né, de peso, o aeróbico é o que mais queima mesmo? É o que ajuda. É o que ajuda? É o que ajuda porque, assim, a gente tem uma célula dentro do nosso músculo chamada de mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. E a gente emagrece não pelo suor, como muitas pessoas imaginam. A gente emagrece pela respiração, né? Então, você tem a captação de energia, né, frente aos alimentos. E esse alimento, ele vai virar substrato do teu corpo todo, né? Questão de aminoácido para reconstrução, questão de carboidrato em relação à energia, em relação à gordura também, energia. A gordura também é responsável pela parte hormonal, também produção hormonal de testosterona, enfim, N aspectos. Por isso que uma alimentação bem balanceada funciona muito bem para o emagrecimento também, para a hipertrofia e tudo mais, dependendo do objetivo do aluno. Porém, a potencialização dessa célula que a gente falei, da mitocôndria, ela é mais responsiva ao exercício aeróbico do que a musculação. A musculação também ajuda a pegar essa célula chamada mitocôndria e aumentar a capacidade dela. Mas o aeróbico ajuda muito mais. Então, assim, você melhora a resposta celular daquele substrato que você está ingerindo. Então, você respira melhor celularmente falando. A produção de energia ela é melhor, mais facilitada frente ao aeróbico. Mas o mais recomendado é força junto com o aeróbico. Porque o músculo também é um captador de glicose. Um dos maiores captadores de glicose, na realidade, né? Então, você ingeriu e a glicose ela não tem para onde ir, ela vai ficar circulante até ela virar estoque de energia. Aí vira gordura. Aí vira gordura. Gente, então tem uma aula aqui. Muito bom, não sabia disso tão bem, gente. Estão vendo, né? Muitas informações. Isso é fisiologia. Pois é, isso é a fisiologia. A terapia, vocês estão pegando, né? Quais os exercícios mais indicados para não... Ah, não, isso já perdi. Você como personal. Qual a maior dificuldade que você vê nas pessoas e como conduzir isso? Imediatismo, acredito. Imediatismo, que é a questão do projeto verão. Né? Você tentar educar esse aluno frente ao processo que ele está passando. Porque daí você tem que fazer uma educação, vamos dizer assim, de psicólogo. Tipo, você tem que mostrar para ela. Emocional. Exatamente, mostrar para ela assim, o quanto ela está disposta a fazer o que tem que fazer para chegar no resultado dela. Né? Frente ao exercício, frente ao sono, frente à alimentação e tudo mais. E algumas pessoas não estão dispostas. Às vezes, uma pessoa que tem uma vida social muito agitada e está acima do peso e tem jantares e não sei o que, café, não sei o que, 2, 3, 4 vezes na semana, é muito fácil essa pessoa sair do planejamento alimentar. Né? Uma pessoa que viaja muito, é muito fácil ela deixar de fazer exercício. Né? Então, assim, a maior dificuldade é você organizar a vida desse cliente para que ele tenha o resultado que ele quer. E assim, ser sincero, ser honesto frente ao objetivo que ele está querendo ter. Se não é possível, eu vou falar, não é possível nesse tempo, mas é possível nesse tempo. Né? Tá disposto? Tá? Então, assim, é possível nesse tempo associado a uma alimentação. É possível nesse tempo associado a um processo terapêutico. É possível nesse tempo associado a um fisioterapeuta em conjunto com o meu acompanhamento. Está disposto? Aí entra aquela questão da financeira do aluno também. Às vezes ele tem dinheiro para pagar o personal ali, mas é só o personal do pagar. Pagar um fisioterapeuta à parte, 2, 3 vezes na semana, não tem como. Pagar um nutricionista, ou pagar um nutricionista ele tem, mas ele não tem como pagar um personal particular. Aí que entra, por exemplo, a academia. Né? Sim, a opção. Tem os instrutores lá que vão instruir você, mas não que vão te dar um personal. Né? É diferente o atendimento. Mas a maior dificuldade realmente é a educação dos clientes. Essa questão do imediatismo que traz, vamos dizer, uma questão emocional, né? Por exemplo, por que você quer fazer isso agora? Sim. Tipo, por que tu quer essa coisa imediata? Só coisa estética, em relação a isso. É por sei lá, vamos pôr assim, várias crenças, né, que as pessoas às vezes carregam. Eu terminou o relacionamento, agora quer se cuidar. Nossa, acontece muito. Tipo assim, não, essa questão do verão também. Tipo, agora eu lembrei que eu vou pra praia e aí fui pôr um biquíni, tipo, não me gostei.
Então tem muito essa questão estética, né? Exatamente. Essa questão de gerência emocional também. E aí traz essa dificuldade, por exemplo, de vocês conduzirem. Porque daí não é o resultado que às vezes você, vamos por cronômetro ou estabeleceu, Sim. algo assim, Uhum. né? Exatamente. Então, 50% de cada. Tem que Isso. ser, sempre. Exato. E a alimentação também, entra nisso. A alimentação, para quem, assim, a alimentação é o padrão para todo mundo, assim. A alimentação daqui, né? Eu não sei se eu poderia falar que a alimentação está acima do exercício físico, porque é um caminho muito junto. Mas, frente à composição corporal, reduzir gordura, ganhar massa muscular, a alimentação tem que ser primordial. Porque assim, eu posso estar treinando muito bem, posso estar fazendo muito aeróbico, mas se eu estiver comendo mais do que eu gasto, eu não vou emagrecer. Né? Da mesma forma que eu tô, por exemplo, querendo ganhar massa muscular, tô progredindo em carga, tô melhorando meu treino, mas eu não tô comendo mais do que eu gasto para ter a reconstrução e aumentar o volume do meu músculo. Então vai ter resultado. Então assim, se a alimentação não estiver associada frente à composição corporal, não vai melhorar. Digamos uma pessoa que tem dor crônica, por exemplo, que tem uma desbiose intestinal. O que é isso? Desbiose é um mau funcionamento do intestino. Tá. Tem uma relação direta com a dor crônica também. Então, assim, alimentação nesse contexto é importante. Né? Uma pessoa que tem fibromialgia, que é uma doença que é muito relacionada à depressão, mas que é de dor crônica física, né? E se não tiver um psicólogo no tratamento, não funciona. Até pode funcionar, mas é mais difícil. Então tem que estar associado com outros profissionais, outras áreas, não só o exercício físico. Porque daí a pessoa, ela vai, às vezes ela vai contar aquilo que nós pessoas contamos historinhas pra gente, né? Não sei se tem esse olhar, que as pessoas, a gente conta algumas historinhas pra gente, né? E aí, no caso, se eu tenho, né, fibromialgia, inconscientemente talvez eu vou ficar me falando que, eu não sei fazer, porque eu tenho dor, mas eu não vou na academia, porque tá doendo e tal. Então, trazer esse acompanhamento terapêutico, né, dentro de um profissional, é interessante para a pessoa criar consciência do porquê daquela dor, realmente cuidar dessa parte de gestão emocional também. Exatamente. Até mesmo assim, tipo, uma pessoa que tem fibromialgia tem uma certa aversão ao exercício físico. E eu entendo, porque a fibro é uma doença muito complicada de trabalhar. Sim. Já trabalhei com pessoas que têm fibro e, assim, tem que ter um volume certo para que isso aconteça, porque senão eu posso exacerbar a dor dela. Se eu der um estímulo muito fraco, a gente tem o que a gente chama de envelope de função dentro da reabilitação de lesão. Os fisioterapeutas usam muito, os ortopedistas usam muito, só que a gente agora está começando a pegar um pouquinho essa área da educação física, né? Então, dentro do envelope de função, se eu der um estímulo muito fraco, eu não vou causar adaptação positiva. Só que, se eu passar do limiar e fazer um estímulo muito forte, eu posso exacerbar a dor dela e causar mais resistência no exercício físico. Sendo que o exercício físico é o padrão ouro do tratamento. Então, se eu errar a dose, aí eu mando embora meu cliente. Não tem como. Então tem que ser muito... A fibro é muito delicada em relação ao volume de treinamento. Tem que ser muito cauteloso, né? Se passar ali, vai, né, querendo ou não, vai trazer mais estímulo para dor. E na verdade o exercício, no caso, é tirar essa dor. Ajudar, né, na flexibilidade. Exato. E essa dor não fique ali latente. Tem uma diferença entre sensibilidade à dor e tolerância, né? A gente usa uma escala que a gente chama de EVA, que é escala visual analógica, né? É uma escala de 0 a 10 e a pessoa vai te dar um valor de dor, né? De 1 a 10. São 10 máximo de dor e 1 zero dor. Então a sensibilidade dela é o quanto ela é sensível à dor. Entendi. Aí ela, tipo assim, às vezes é difícil da pessoa entender para entregar a escala, né? Às vezes essa pessoa é sensível à dor no nível 3. Aí, beleza, a gente consegue manter ela no 3. Só que ela é tolerante à dor a nível 6, 7. Tá? Então ela é bem tolerante à dor. Né? Só que se ela for tolerante à dor a nível 2, o volume é bem baixinho de treino. E aí eu achar esse volume adequado tem que ser algo muito ajustado e muito, digamos que eu como aluno
temos que ser uma pessoa só Entendi. na conversa. Tem que estar muito conectado. Muito E alinhado. a pessoa tem que ser muito verdadeira contigo pra Exatamente. conseguir captar isso. Uhum. Entendi. Exatamente. Qual a responsabilidade de um personal? Eu acredito hoje, firmemente, que a responsabilidade personal é a segurança. Manter a integridade física do cliente enfrentando os resultados que ele precisa ter. Né? Então, assim, não lesionar o cliente, entregar o resultado diante de uma honestidade, diante de um resultado que seja real para ele. Não simplesmente querer vender independente do que ele quer. Entendi. Vender o treino independente do que é possível ou não fazer. Isso caso uma frustração profissional, caso principalmente uma frustração para a pessoa que está pagando o personal e não tem resultado. E não entende, não, esse personal é ruim, porque eu não tive resultado. Mas é um objetivo, às vezes, que é irreal. Porque a pessoa quer. Então, tu acha que esse feeling tem que vir do profissional? Total. Acho que preservar a integridade física do cliente é o principal, que é o personal dele. E qual que é o seu diferencial? Conta pra gente. Depois de tudo isso, eu ainda quero falar qual que é o diferencial. Deu uma aula pra gente. Eu acredito que o diferencial em relação ao treino talvez seja a empatia. Sim. Sobre o resultado que o cliente tem e sobre a conexão que a gente tem, o relacionamento que a gente tem. Eu sempre falo lá na academia, eu coordeno, né, os estagiários e tudo mais, estagiários depois transformados, e eu falo que o atendimento personalizado não é só o treino, né, é o relacionamento, é o atendimento, é a empatia, é você conseguir de fato ali se conectar com o cliente para que não que ele vire seu amigo, mas que ele se sinta confortável com você treinando, né? Que na hora que ele for fazer uma queixa, ele não se sinta preocupado, vou fazer uma queixa, o cara vai, tem que fazer desse jeito, entende? Então, assim, a gente tem que ser flexível na hora de atender o cliente, né? E eu falo isso não só em relação ao personal, porque hoje o que a gente busca na superação em relação ao atendimento é essa qualidade do atendimento. É tentar olhar as pessoas como pessoas mesmo, não como algo que está trazendo dinheiro para a gente. Né? Tentar curar e sanar aquele problema que ela tem dentro das nossas possibilidades. Por isso que eu falo, tem coisa que a gente não consegue abraçar e melhorar. Tem coisa que a gente vai ter que encaminhar para o médico, tem coisa que a gente vai ter que encaminhar para o fisioterapeuta, tem coisa que a gente vai ter que encaminhar para o psicólogo, tem coisa que a gente vai ter que encaminhar para o Nutri, e é o que a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Tem algumas pessoas que a gente já tem uma certa fidelidade na indicação, porque a gente confia no trabalho, mas tem alunos que já chegam, eu gosto de uma tal Nutri que trabalha não sei aonde e eu quero ir lá. Ótimo, perfeito. Então vai lá e vamos complementar esse trabalho. E aí, geralmente, eu tento entrar em contato com o profissional para a gente alinhar todo o processo. Fazer aquela multidisciplinaridade. Trazer todo mundo junto, fazer um conjunto. E aí, lá na academia hoje, como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente aí, pra quem não conhece. Então, a academia hoje é diferente do trabalho personalizado, né? Apesar de a gente ter programas de treinamento personalizado, que é a parte da academia. A parte, no caso, por exemplo, de uma mensalidade. Entendi. Então, tem a mensalidade, tem o plano trimestral, o semestral e o anual. Só que todos eles você vai receber o mesmo atendimento, né? Você chega, o professor te atende, o professor prescreve treino para você e ele vai te acompanhando ali, mostrando, ensinando os exercícios e tudo mais, mas não é algo personalizado para você. Avaliações físicas, só que a avaliação física de quem entra na academia, ela é opcional. Para quem entra no treino personalizado, é obrigatório. Né? Porque, assim, que eu te falei, eu não consigo prescrever um treino específico para você se não te avaliar. Entendi. Tá? Então, esse que tem alguns aspectos diferentes. Pensando nisso, a gente implementou um trabalho personalizado dentro da academia com baixo custo, né, com os nossos estagiários. Ou seja, eu treinei os estagiários para que eles atendam os alunos, eles pagam para a academia um valor mais barato do que um personal particular, só que eles vão ser atendidos pelos estagiários. Os estagiários fazem esse atendimento personalizado com eles, diante do treinamento que eu dei para eles, e só que eles pagam um valor mais barato.
do que um personal particular. Para as pessoas que querem ter um atendimento personalizado, mas que não têm condições financeiras de pagar de fato um trabalho personalizado. E aí tem a outra parte de personal mesmo. Tem a parte... Teus Isso. alunos. Aí temos clientes que aí eu faço todo esse processo aí que você falou, faço avaliação, que a gente conversou, faço avaliação física, rotineiramente, e eu vejo o objetivo do cliente, aí a gente vai tentando buscar da melhor maneira possível, tentando integrar, tentando manter a integridade física do cliente. Sim, tendo essa conexão, né? Fazendo todo esse movimento de acolhimento. Ok. O que mais você tem pra contar pra gente, Lucas? Depois dessa aula, gente. Sem imediatismo, alimentação, exercício físico. Sem imediatismo, alimentação, exercício físico. Eu acho que era isso. Talvez dar um recadinho em relação a ano que vem. Talvez tenha novidades aí em Barra Velha em relação a uma clínica multidisciplinar. Uau! Tem novidade chegando por aí, gente! Para tentar trabalhar e englobar um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista e um educador físico para tratar essas pessoas que têm dor crônica. Legal! Dor crônica, perda de funcionalidade, né? Tentar buscar algo mais em relação à reabilitação, mas num espaço só, conjugado à academia de expressão. Uau! Né? Então, é um projeto que a gente tem, que está bem próximo de ficar, de ser real. Né? E eu estou bem contente com o trabalho que a gente vem fazendo ali com os nossos clientes. E quando tiver esse espaço físico, vai ficar muito mais interessante em relação a isso. E aí vocês também estão de casa nova, né? Casa nova. Tem casa nova aí chegando. Está inaugurando aí esse mês de novembro a unidade 2 da aspiração, né? Com uma proposta diferente do que a gente já tem, sem perder a qualidade de atendimento, que é o nosso diferencial. Né? Então, o atendimento a gente acredita que é superior a tudo. Sim. Né? Então, assim, se a pessoa vai para academia, olhando para aquele aspecto biopsicossocial e se sente bem lá, só conversando com o camarada dele, fez uma amizade, fez outra ali, para nós já está valendo. Né? Então, assim, melhorar a parte social, melhorar a parte psicológica, mas também melhorar a parte biomecânica desse aluno é a nossa missão. Né? Então, assim, a academia nova que vai abrir, ela vai vir com uma proposta diferente, maquinários diferentes, avaliações diferentes, que até hoje eu não vi aqui na região. Então a gente vai buscar isso daí para tentar entregar da melhor maneira possível esses alunos que a gente busca, né? Não só a performance. E quando eu iniciei na educação física, eu já iniciei sendo fisiculturista, né? No caso, me formei sendo fisiculturista. Então eu tinha uma visão muito de composição corporal, ganhar massa muscular, perder gordura, né? E periodização de treino e tudo mais. Com o passar do tempo, eu via que esse público talvez não trouxesse a gratidão que eu gostaria de ter em ver o resultado. Aí quando eu comecei a atender pessoas que tinham uma tendinite, uma condromalácia patelar, que melhoraram suas funções, né? Mesmo eu não sendo um expert na situação, na questão ali da doença em si, na patologia em si, melhoraram, e eu senti, assim, essa gratidão em relação à minha entrega de trabalho. Então, toda a minha missão. Exatamente. Aí eu comecei a buscar mais essa área da fisioterapia, que eu falei que eu tenho um certo flirt com essa área. Então, fui direcionando cada vez mais meus atendimentos, meus estudos, minhas especializações em relação à reabilitação do que a parte da performance. Apesar de eu estar competindo hoje em fazer algo que ser fisiculturista, né, atualmente que eu estou sendo, eu fujo de atleta. Eu fujo de atleta porque eu gosto de atender mais pessoas que estão necessitando funcionalmente de mim. Porque daí tens esse olhar que virou a chave, tipo, essa é a minha missão. Acolher essas pessoas, fazer a diferença na vida realmente dessas pessoas, sair um pouco dessa parte mais estética, sair um pouco dessa parte mais, né, do atletismo mesmo e trazer esse acolhimento. E quando as pessoas te veem, por exemplo, te veem no palco lá, sem nada de gordura, com uma massa muscular um pouquinho maior, elas pensam, né, o senso comum pensa, esse cara sabe de tudo,
em relação ao fisiculturismo, mas não é isso que acontece. As pessoas acabam vendendo os profissionais acabam vendendo o seu trabalho frente ao seu próprio corpo. Coisa que, às vezes, Deus deu para nós uma genética específica e o que você fizer, você vai ficar bom, você vai melhorar. Não necessariamente você estudou para aquilo. Né? Então, às vezes, as pessoas que agora estão em fase final de preparação, com o corpo bem definido. Então, as pessoas vêm me procurar para querer ficar igual a mim. Mas não é algo que às vezes é possível. Não é algo que... Não é isso que tu quer vender. É, exatamente. E eu não quero que o meu corpo seja meu cartão de visita. Eu quero que o meu intelecto seja meu cartão de visita. Eu quero que o que eu sei, o que eu estudei, os resultados que eu tenho com os meus alunos sejam meu cartão de visita. Não o meu corpo, que muitas das vezes não é mérito meu. Eu até posso falar que a genética que eu tenho hoje, os resultados que eu tenho hoje, muito dele é para Deus. Porque ele me fez assim. Meu pai e minha mãe, a genética do meu pai e da minha mãe fizeram com que a minha resposta muscular seja favorecida frente a uma outra pessoa que não. Então, assim, não posso comparar, não posso vender o meu serviço frente ao meu corpo. Que daí talvez estaria trazendo até o que você trouxe no começo, né? Uma enganação. Por exemplo, você me prometeu uma coisa que eu não tenho essa genética aí. Exatamente. Eu vou entrar no quê? Num debate comigo, eu vou entrar numa luta interna comigo, querendo buscar algo que não é que não é o meu alcance, mas assim, a gente sai da caixinha, né? Que a gente fica condicionado. Eu pego ali a foto de alguém, ou eu idealizo ali algo de alguém e fico batendo naquela tecla, sendo que às vezes, cara, eu nunca vou ter, porque eu vou ter que me sacrificar muito. Exatamente. Que até questão corporal, né? Tipo, eu sou uma pessoa que tem uma estrutura grande, sempre tive. Então, tipo assim, vamos supor, eu do nada quero ficar esquelética. Cara, não é uma estrutura. Sim. Né? Tipo assim, sempre, né? Fui fortinha. Daí, vou querer. Aí vai entrar esse sofrimento, vai entrar até essa situação de imagem. Exatamente, frustração, aí entra tudo, né? E aí culpa profissional. Você não conseguiu entregar. Aí ele sai de você, vai para outro. Aí o outro desculpa o termo, tinha ficado de bomba para tentar te entregar um resultado, mas se você não é responsivo natural, você não vai ser responsivo com hormônios. Então é complicado, assim, sabe? E a gente vê muito isso aqui na área da educação física. Né? Pessoas vendendo o seu trabalho frente ao seu próprio corpo. Vamos quebrar esse tabu. O Lucas está aqui quebrando total esse tabu, gente. Que o importante, na verdade, é a saúde, né? Por trás, então, do nosso estereótipo, né? Que fala? Isso. Traz o nosso estereótipo e realmente trazer, né, esse olhar de acolhimento, né, a importância de realmente a gente procurar um profissional, para a gente ter todo esse ensinamento que ele já trouxe para nós, né, e realmente fazer esse movimento aí que é pro nosso corpo, pra nossa mente, exatamente. Né? Só fazer uma adendo que, tipo assim, olha, eu tô competindo hoje, né, e, que nem eu falei no começo, a saúde não é só física, tem que ser psicológica, mental também, né, e pra mim, como eu decidi competir de novo, né, eu queria voltar a ter o brilho que eu tinha em relação à musculação. E por isso que eu determinei uma competição para mim, a longo prazo, né. Funcionou muito, então, tipo, para mim, ser saudável psicologicamente, eu precisava competir, né. Que entra, às vezes, numa área em que a competição acaba fugindo um pouquinho da área da saúde, né. Eu até não comentei ali, mas eu tenho esclerose múltipla. Eu tenho uma doença autoimune que me limita de algumas coisas que eu poderia, digamos que usar em relação ao hormônio e eu não posso. Né? Então, para mim, psicologicamente, mostra uma alta eficácia competindo de novo. Então, para mim, é saudável. Entendi. Psicologicamente. Né? Mentalmente, em relação à minha alta eficácia em realizar alguma coisa, sendo que eu já realizei antes. Né? Então, nesse nível de saudável, eu tô dentro ainda dessa situação. Mas a gente sabe que quando a gente entra numa performance um pouquinho maior em relação à competição e tudo mais, acaba saindo um pouquinho da área da saúde. Né? Então, o meu objetivo é competir a última vez, porque eu sei que não está sendo saudável para mim. Mas aí, depois da competição, depois que eu consigo chegar lá. Depois disso, eu vou buscar outras prioridades na minha vida. Uma delas vai voltar a ser a saúde, porque eu tinha deixado de competir por conta da saúde. Então, acho que esse processo te trouxe essa questão de voltar
tipo, para sua capacidade, Exato. né? Essa questão psicológica de você realmente nutrir suas próprias emoções, e realmente falar, não, eu sou capaz, mas dentro, né, do que eu posso entregar, então isso que eu acho que foi que te alimentou, assim, para passar por esse processo. Total. Show, muito bom. Deixa só mais uma inspiraçãozinha aí pra gente. Informação. Pra gente fechar com chave de ouro. E talvez isso também te trouxe, né? Essa questão de acolhimento para as pessoas. Total. Essa descoberta. Sim, já descobri em 2019 esclerose múltipla. E hoje faço tratamento com imunossupressor. Meu nível sintomático físico é 0. É o que mais me pega a parte mental mesmo. Ansiedade, depressão em relação à autoeficácia, né? A ficar me imaginando numa cadeira de roda a qualquer momento, né? Porque é uma doença que não tem cura. Então, isso me fez não parar, né? Buscar caminhos diferentes, mas não parar. Show de bola. Foi uma superação, Está sendo. tá? Uma inspiração. E vai ser uma superação pro resto da minha vida. Muito bom. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu agradeço. Obrigada por trazer, né, todo esse conhecimento, trazer essa inspiração, trazer, nossa, muita informação riquíssima aí, né, diretamente aí pro mundo. E obrigada aí por trazer todo o seu diferencial, né, pra Barra Velha e pro mundo, gente. Quem quiser entrar em contato com o Lucas, vai ter o contato dele aqui na descrição do vídeo, né? Ele atende tanto presencial quanto online também. Com certeza ele vai estar trazendo acolhimento, né? E todo o diferencial que ele já abriu aqui pra gente. Tá bom? Agradeço o convite, né? De poder explorar minhas ideias, poder mostrar para mais pessoas como é o meu trabalho, como eu faço o meu trabalho. E, enfim, agradeço bastante pelo convite. Obrigada. É isso aí. Com certeza. A gente que agradece, né? De você trazer tanta contribuição. E as portas do Pode estão sempre abertas pra gente fazer muito espaço terapêutico, tá bom? Lucas, obrigada e gratidão. E a gente se vê aí sábado que vem com um papo terapêutico. Beijo e até mais, gente. Valeu.